Boa noite a todos. Vamos dar sequência, aos nossos estudos do livro O Mensageiros, Hoje o capítulo 40, Rumo ao Campo. Semana passada a gente tinha visto sobre o descanso deles lá, o trabalho que é feito à noite, e hoje eles estão indo para um outro local, Rumo ao campo. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneciam na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros, a respeito da missão que lhe confiava o Telesforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforço de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Então, assim, é necessário descanso também, mesmo após o desencarne, Não é só, lógico, também não vai ficar só dormindo, Mas, assim, é necessário para que eles descansem, para que eles revigorem as energias, para poder continuar trabalhando. Uns estavam descansando e os outros trabalhando, Mais atividade, Aonde iremos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Então, assim, uns ficaram trabalhando e os outros estavam repousando, Então, assim, mas aqueles que ficaram trabalhando também vai ter que ter uma hora de repouso, para restabelecer as energias, restabelecer, assim, porque querendo ou não, eu acredito que o sentimento seja a mesma coisa. Quando a gente dorme, parece que refaz tudo, Até os pensamentos, tudo, dá uma... Então eu acredito que mesmo desencarnado também você precisa daquele repouso para restabelecer suas energias, Aonde vão? Perguntou um companheiro de vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondesse, Aniceto esclareceu: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com escala pelo posto de socorro do Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorara adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Então, assim, como ele estava trabalhando mais, ele foi no posto de socorro, aquela excursão ajudou ele a melhorar os seus movimentos e ter mais facilidade, tanto de ver, tanto de volitar, Reparei que igualmente minhas possibilidades visuais cresciam visivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens e os animais, veículos e edifícios chumbados ao sol. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longo o peso considerável ao ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo em algumas turvas enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, medidos em escafrangos muito densos, no fundo lodoso do oceano. Então, vendo aquelas manchas escuras, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador, percebendo na estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não?
soubéssemos definir com exatidão, procurei explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Indicavam-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferiores, material que é expelida incessantemente por certa classe de pessoa. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por ela mesma. Então, assim, é interessante isso aqui, que assim, antes ele não via com tanta clareza esses pequenos, igual aqui, essas nuvens de bactéria. Então, assim, mais uma vez é interessante a gente ressaltar a importância do orar e vigiar, né? Porque assim, através dos pensamentos, a gente vai atraindo os nossos afins. Então, assim, eles estavam vendo a nuvem, né, de criaturas, né, assim, se você for ver mais clareza, vai ver os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos por elas mesmas. Então, assim, por isso que é importante a gente, lógico, não é 24 horas que você consegue manter impressa, mas a partir do momento que você começa a ter pensamentos ruins, tenta voltar, opa, isso não me pertence, e tentar se controlar, porque pelo menos naquele ambiente, assim, às vezes, assim, não sei se todo mundo tem essa sensação, às vezes a gente tá num lugar, a gente tem aquela sensação tão ruim, tão pesada, quando a gente estiver num lugar assim, tentar fazer uma prece para ver se melhora o ambiente, porque igual aqui ele mostra, é que eles estavam vendo que realmente, como os espíritos afins, eles estavam levando tudo de impureza que estava junto com eles, né? Imprimido grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem das bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de naturezas menos dignas. Então aqui, ó, vem falando, né? Então, assim, por isso que hoje em dia se tem com tanta facilidade as doenças da mente, né? As doenças do... assim, tantas pessoas que entram em depressão, aí muitas vezes as pessoas falam, porque é frescura, mas não é. O pensamento vai deixando de se levar e cada vez mais vai influenciando, né? Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria emitida pelo homem inferior tem vida própria como núcleo de corpulescos microscópios que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu, singularmente acentuou: como não? Vocês pressentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larva mental produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstância. Deste modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recurso espiritual, tanto adoecem o corpo como a alma. Então aqui, ó, vem falando mais uma vez, né? Então é interessante, né? Porque assim, orar e vigiar mesmo, tentar manter o equilíbrio. Ah, não, eu não consigo, procurar ajuda, né? No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma observará a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamentos ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da introdução e do alívio. Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que está presente exclusivamente ao homem e espírito. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso,
tornou Aniceto cuidadoso a existência terrestre uma gloriosa oportunidade para que os interesses pelo conhecimento e elevação de si mesmo. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de estar aqui, de tentar corrigir os nossos erros, né, era um bem muito precioso, né? E principalmente quando a gente tenta se conhecer melhor e tentar melhorar cada vez mais, né? E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas, desenvolvendo essa campanha, não pretendemos identificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências, as fisiologias preparam um campo, entretanto, a fé que vence a morte e a semente vital. Então, assim, é muito importante isso aqui, a gente manter a nossa fé, independente da religião que a pessoa queira ter. É sempre bom na família todos terem a fé, ter fé em Deus e tentar cada vez mais a se melhorar, entendeu? Mas assim, independente da religião, o importante é ter a fé para que não perca, né? Que vença a morte e a semente vital, né? Que vença todos esses empecilhos que vão surgir no dia a dia, né? Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber, para alcançar a posição de equilíbrio nesse mister. Empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Então, assim, é preciso saber emitir e saber receber, né? Então, assim, não adianta, às vezes a gente não está recebendo os benefícios porque a gente não abre nosso conhecimento, não deixa que venha pra gente, entendeu? A luta é incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei no assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da cosmos. A flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas são cheios de princípios curativos e transformadores. E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criaturas inferiores em número bastante para a batalha sem trégua, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, assim, eu achei muito bonita essa parte aqui, assim, porque assim, o poder de Deus é enorme, né? Então, assim, tem a luz solar que vai também acabando um pouco essas bactérias, essas coisas, que se não fosse isso tudo, né, já não teria nem tido o homem aqui no planeta, né? Então, assim, na superfície do globo, né? Então, é muito interessante. E eu acho que nesse ensinamento aqui, o que mais foi importantíssimo é o orar e vigiar mesmo, né? Porque assim, quanto mais a gente mantém o pensamento no bem, o pensamento por mais que a pessoa te ofenda, te fira, não desejar o mal, porque todo pensamento ele atrai aquilo que você, o semelhante para si, entendeu? Então, tentar cada vez mais se melhorar e manter o orar e vigiar. E agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.